Então, a gente passa para a amostragem. Então, basicamente, nós temos dois tipos de descarga. A primeira é a descarga direta, que vai direto a um corpo receptor de água, que também é feito por uma estação de tratamento própria da empresa. Não é previsto nenhum descarte sem tratamento. Ou pode ser um descarte indireto, que são das águas residuais que vão para uma planta de tratamento centralizada ou comum, que não é propriedade, não é operada pela instalação. Então, nós temos dois tipos de fábrica. Hoje, no Brasil, o que nós temos mais comum é a descarga direta, que é o que nós temos com mais frequência aqui, né? E aí a empresa tem a sua planta de tratamento, uma instalação, uma planta de propriedade da fábrica, que trata e limpa os descartes de águas residuais antes da sua liberação no meio ambiente, e aí a gente segue geralmente o descarte direto. Pode acontecer o descarte indireto? Pode, mas não é tão comum. Então, aqui como é que funciona, né? Esse é um gráfico, é um fluxograma que está no WWG, então se vocês precisarem se referir a ele, então na fábrica, né? Nós temos ali os químicos que, de preferência, foram verificados pela MRSL do ZDHC antes de entrarem na sua produção. Uma matéria-prima que você utiliza para fazer o seu produto, a água que você coleta, seja de corpos hídricos, seja da rede pública, a água de entrada. Passa por todo o processo de produção da empresa, a adição desses produtos químicos na sua matéria-prima, com a água sendo o agente ali de aplicação. O efluente bruto, ele vai para a estação de tratamento e aí ele tem duas saídas. Ou você tem o efluente tratado, que é descartado no corpo da água, ou você tem o lodo, que daí ele é descartado de forma segura, conforme a regulamentação. E aí, os testes, eles seguem duas opções. Qual que é a diferença das duas opções? Primeiro, nós temos dois tipos de teste. Esse primeiro aqui, que tem opção 1 e opção 2, é quando você tem uma fábrica que tem um sistema de tratamento que não tem o resultado de zero descarte de líquidos. Então, é quando você não descarta líquido nenhum, quando você tem todo um processo interno e você não devolve esse efluente tratado para o meio ambiente. E aqui do lado você vai ter um processo específico para aquelas fábricas que possuem esse processo, esse tratamento de descarte zero de líquidos. Muito difícil, é uma tecnologia muito mais custosa, né? Então é mais difícil de ver aqui hoje no Brasil, não é impossível, mas a maioria das empresas hoje ainda tem o lançamento do efluente. Então, geralmente, nós ficamos com essa primeira parte, que tem a opção 1 e a opção 2. A opção 1, ela fala sobre a avaliação do lodo. Então, você vai ter ali a água, você não vai ter a avaliação do efluente bruto, mas você vai ter ali a avaliação da água tratada e do lodo para a parte de MRSL, então a secagem do lodo. E na opção 2 é quando você testa o seu efluente tratado que vai ser descartado num corpo d'água. E aí você vai ter o tratamento do efluente bruto e do efluente tratado. Importante, hoje não é obrigatório o teste da água de entrada. Você pode fazer, nós fazemos o teste de água de entrada, principalmente para avaliar o quanto essa água de entrada contribui com os seus contaminantes que vêm hoje em dia, né? Metais, flúor, sódio, essas coisas. Então, como é que esses produtos eles se comportam com a sua produção, com os produtos que você inclui na sua produção, e esse é feito à parte, mas hoje, pelo protocolo do ZDHC, você não precisa fazer a água de entrada, não é obrigatório, você precisa fazer o efluente bruto e o efluente tratado ou o lodo, tá? E aí você vai ter o parâmetro convencional, se você tiver os parâmetros legais e quiser fazer de acordo com os parâmetros legais, também você pode, e a MRSL do ZDHC, que são aqueles 14 químicos que nós repassamos. Quando você tem uma unidade de zero descarte de líquidos, aí você faz somente a parte de efluente bruto e o seu lodo, né? E aí você tem
os dois. O lodo sempre faz a parte do MRSL e a gente faz metais na parte da água de entrada, metais e MRSL, e o lodo é tratado pelo MRSL apenas. Alguma dúvida até aqui? Mais alguma pergunta? Bom, já que você perguntou, tem sim, ó. Vamos lá. Por favor, poderia informar se a análise do lodo é obrigatória em todas as situações? Quem pergunta é a Eliane. Não, Eliane, na verdade você escolhe. Tecnicamente, se você tem uma escolha de ter lodo, faça o lodo, tá? Agora, todo lodo ele vem de uma água de um efluente, então você pode tratar o efluente, você não precisa testar o lodo. Senão você estará testando 2 vezes a mesma coisa, tá? Então você escolhe, ou você testa o lodo, ou você testa o efluente. Geralmente o efluente é o mais escolhido aí pelas empresas. Então, quando a gente está falando de amostragem, quais são as condições para essa amostragem, né? Primeiro, tem que ser um laboratório qualificado e aceito pelos EDHC, né? Então, você tem todo um novo requisito que é o SAP, né? Que é a parte de amostragem, análise dos produtos, né? Então, você precisa seguir aquele protocolo. A amostragem sem aviso prévio por laboratórios aceitos pelos EDHC é permitida. Depende muito do programa do cliente, né? Se o cliente estabelece que é uma visita surpresa, é uma amostragem surpresa, vocês vão saber disso com antecedência, a hora que vocês se unem ao programa, e depois nós fazemos a coleta, ou pode ser uma coleta agendada também. As amostras devem ser coletadas em um período de tempo que represente a produção contínua normal e o tratamento contínuo normal dos efluentes, que foi o que eu comentei com vocês, evitar períodos que fogem muito do comportamento normal do local onde você está e do seu processo de produção, e as amostras não serão coletadas durante os períodos em que o processo de produção não estiver funcionando ou a água residual estiver diluída, como, por exemplo, chuvas fortes. Então, aqui já tem essas duas observações que nós comentamos lá atrás.